Tem pessoas aqui, Deus estava falando comigo à tarde, que estão nos 40 ou já passaram do 40 e perderam a expectativa de alguma coisa acontecer na vida. Fala, Senhor, mas eu passei dos 40, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, eu não tenho uma família. Meu irmão, mas você tem Deus que pode tudo, que realiza tudo. Você tem Deus que o tempo não limita as suas ações. Hoje eu vim para pregar aqui para pessoas que estão em situação difícil. Eu vim para pregar aqui para você que está numa situação difícil. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, que o tempo não limita o poder dele, que a sua situação física, financeira, espiritual, emocional não muda o poder dele, que ele estende a mão e tem cura, ele tem libertação da situação que você chegou aqui deitado, carregado. Você não vai sair, você vai sair daqui andando e louvando o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Deus por isso? Você crê nisso? Você pode glorificar o nome dele? Amém? Vai dizer assim o livro de Atos, capítulo de número 3, a partir do verso 1, o subtítulo diz: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. O verso de número 1: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a 9ª, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta aí. Levanta aí. Amém, glória a Deus. Segura sua Bíblia aí na sua mão aberta. Meus irmãos, a campanha, ela está nominada como Causas Impossíveis. Quando você ouve esse nome impossível, o que vem na tua mente? Qual é o pensamento que você tem quando você ouve impossível? Qual é o sentimento que esta palavra te causa? É lógico, mediante daquilo que vocês têm apresentado diante de Deus. Quando eu falo assim, olha, eu preciso fazer tal coisa, alguém fala para você assim, ó, isso é impossível. O que isso te causa? Qual é o sentimento que te causa? Primeiro que nós precisamos entender aqui, o que é impossível? Impossível é aquilo que nunca foi feito. Impossível é aquilo que eu não tenho recursos suficientes para fazer. Impossível, ele vai falar de ser, ele vai falar de existir, e ele vai falar de acontecer. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, de ser. Tem muita gente que olha para você e acha impossível de você ser alguém de sucesso. De você ser uma pessoa bem-sucedida. Isso é um impossível de ser. Eu vou te dar um exemplo sobre existir. Tem pessoas que olham para nós e acham que é impossível de existir uma felicidade tão grande na minha vida que apague todos os meus problemas. Tem pessoas que acham que é impossível que Deus exista. Eles não acham que é verdade, eles não acham que é real.
Existir é isso. Vai falar sobre verdade. Vai falar sobre aquilo que é real, aquilo que é palpável. Tem pessoas que acham que é impossível o acontecer. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui que vocês ouviram um testemunho lindo aqui da nossa irmã Gilvana. Tem pessoas que ela está com um diagnóstico igualmente o da irmã de câncer, e ela olha para a situação dela e ela acha impossível desse quadro ser revertido, de acontecer a cura. Ou seja, o impossível é algo que não pode ser alcançado, que não pode ser realizado, que não pode ser transformado. E isso, em algum momento, em alguma área, vai chegar na nossa vida. Por quê, pastor? Porque nós somos limitados, irmão. Nós somos limitados. Tem coisas que vai fugir do meu controle. Tem coisas que eu não vou ter a capacidade de realizar. Eu não tenho recursos para fazer acontecer. E isso, quando acontece, vai acontecer o quê? Vai me deixar triste. Verdade. Não é verdade? Quem já ficou triste em uma situação que você olhou assim e falou assim: não, isso aqui... Por quê? Porque vai primeiramente se tratar de desejo, vai se tratar de necessidade. Eu tenho um desejo muito grande de viajar e ir para Londres. Aí você olha a sua situação financeira, você fala: é impossível. Eu tenho um desejo de viajar e ir para Acapulco. Eu tenho um desejo de ter um carro. Eu tenho um desejo de ter uma família linda, maravilhosa, em volta da mesa. Como era antigamente, aquela mesa comprida, todo mundo sentado, comendo. Aí você olha para dentro da tua casa, você vê aquele ambiente de luta, você vê aquele ambiente de dificuldade, de limitação. E logo no teu coração e na tua mente vai surgir a palavra impossível. É ou não é? E o impossível também vai te trazer um outro sentimento, que é o quê? Frustração. Frustração, porque você tem a vontade, você tem um desejo, muitas vezes você planeja, você coloca em prática o plano, e daqui a pouco aparece uma barreira. Você olha assim e fala: meu Deus do céu, que barreira que é essa? Que muralha que é essa que apareceu? Muitas vezes é financeira, muitas vezes é física, muitas vezes é emocional. São limites. O impossível, ele põe um limite. A Bíblia vai dizer que esse homem da Porta Formosa, é assim que ele é tratado. Não tem um nome que é dado para ele, mas vai dizer que ele está naquela situação desde o ventre da sua mãe. Ou seja, ele nasceu paralítico, ele nasceu com os pés tortos. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos com ele. A situação, os limites na vida dele já foram impostos desde o início da tua vida. As pessoas que olhavam para ele no seu nascimento, quando visitava a sua casa, olhavam para ele assim e já via uma série de limitações, uma série de impossíveis para a vida dele. Esse daí vai ser impossível ele correr com as crianças e brincar. Esse daí vai ser impossível ele ser um doutor da lei. Esse daí vai ser impossível ele ter sucesso na sua vida. Os impossíveis na vida dele foi desde sempre. Entenda isso. Existem situações que para nós são momentâneas. Eu quero que você entenda a situação dele. Para nós, muitas vezes, existem umas situações que são momentâneas. Impossível momentâneo. Só que para ele, não era momentâneo. Era a vida dele. Era o cotidiano dele. Era o dia a dia dele.
A situação do qual ele estava inserido era de extrema dificuldade, miséria e humilhação. Porque quem nascia com qualquer deficiência física era tido como amaldiçoado. Se nascia coxo, era amaldiçoado. Se nascia cego, era amaldiçoado. Se tinha lepra, era amaldiçoado. E muitas vezes nós estamos inseridos em uma situação dentro da nossa casa há tanto tempo, há tantos anos, que nós já até esquecemos o tanto de tempo que nós já estamos lutando. Tem pessoas aqui que está como esse homem, que está como esse homem, que está vivendo uma situação de limitação há tanto tempo, que parece que já nasceu assim. É a vida toda e nada acontece. É a vida toda e nada anda. É a vida toda dependendo. Porque ele dependia de alguém. A Bíblia diz que quando Pedro e João estão chegando no templo, ele está sendo levado. Pode olhar no texto, olha aí na sua Bíblia aí. Você tem Bíblia? Por que você fechou? Abre aí. O verso de número 2. E era trazido um varão. Não é isso? Ou seja, para ele estar ali, ele dependia de alguém. Tem muita gente aqui que para viver está dependendo de gente. Meu Deus. Tem algumas pessoas hoje aqui que para viver, para se alimentar, para comer, para vestir, para sobreviver, está dependendo de outras pessoas. E não tem coisa mais difícil do que isso. Não tem. Você quer comer, você só come o que os outros dão. Você quer vestir, você só veste o que os outros dão. Você quer ir em qualquer lugar, você só vai se alguém te levar. Tem pessoas aqui que para ir num shopping precisa de alguém convidar ela. Para comer uma pizza precisa de alguém convidar ela. Para tomar uma casquinha no McDonald's. Tá quanto agora? R$4. Misericórdia. Vamos orar para esse preço cair, irmão. Eu sou da época de R$1. Né, irmão? R$2, né? R$2 já estava bom, né? Mas tem pessoas que para tomar uma casquinha é necessário que outra pague para ela, porque ela não tem condições. Ela só vai se alguém carregar. Ela só vem se alguém trazer. Presta atenção. Era assim que era a vida dele. Para ele ir para o templo, alguém tinha que buscar ele. Ele tinha que se humilhar para alguém. Ô, irmão, você pode me ajudar hoje? Hoje eu não tenho tempo. Hoje eu não tenho tempo. Meu Deus, aleluia. Tem como você me ajudar? Hoje não dá, hoje eu estou ocupado. Meu Deus, é forte. Hoje eu estou fazendo coisas para mim. Meu Deus. Depender de outras pessoas, irmão, é extremamente humilhante. E quando ele chega, quando ele observa e vê Pedro e João vindo, ele começa a fazer o quê? Aquilo que ele sempre fez. Se humilhar ainda mais. Se humilhar ainda mais. Falou, dá uma moedinha. Para quem já passou por dependência de alguém. Você está entendendo a situação desse homem? Talvez você esteja se identificando com ele. Talvez você esteja em uma situação parecida com a dele, aonde que nada anda, aonde que está tudo parado, está tudo travado, e o que anda é porque alguém ajuda, e o que acontece é porque alguém vai lá e faz por você, porque pelas suas próprias forças nada tem acontecido. E isso aqui não é motivo para você se sentir envergonhado, porque a vida, irmão, é uma caixinha de surpresa. Ela é uma caixinha de surpresa. E eu ainda vou acrescentar algo aqui. No capítulo seguinte, o capítulo 4, e o verso de número 22, vai falar assim, ó:
e ele já tinha passado dos 40. Tem algumas pessoas aqui que não entendem o que é passar dos 40. Mas quando você chega no 40, você olha a vida de um outro ponto. E quando você chega no 40 e você percebe que ainda você é dependente de outras pessoas para comer, para se vestir, para ir e para vir, meu irmão, o desespero bate. Tem pessoas aqui, Deus estava falando comigo à tarde, que estão nos 40 ou já passaram do 40 e perderam a expectativa de alguma coisa acontecer na vida. Meu Deus, aleluia! Fala, Senhor, mas eu passei dos 40, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, eu não tenho uma família. Meu irmão, mas você tem Deus que pode tudo, que realiza tudo. Você tem Deus que o tempo não limita as suas ações. Hoje eu vim para pregar aqui para pessoas que estão em situação difícil. Eu vim para pregar aqui para você que está numa situação difícil. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, que o tempo não limita o poder dele, que a sua situação física, financeira, espiritual, emocional não muda o poder dele, que ele estende a mão e tem cura, ele tem libertação da situação que você chegou aqui deitado, carregado. Você não vai sair, você vai sair daqui andando e louvando o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Deus por isso? Você crê nisso? Você pode glorificar o nome dele? A situação é difícil, mas Deus é maior. A situação é complicada, mas Deus é maior. A situação é impossível, mas Deus é maior. Ele é maior do que todos os problemas, irmão. Ele é maior. Eu estou te pregando um Deus vivo. Eu estou te pregando um Deus que não está morto, que Ele está sentado, entronizado. Alguns pregadores, para dar um glória, falam assim: Deus se colocou de pé. Deus nem se coloca de pé, irmão, para resolver nada, não. É sentado mesmo. É sentado mesmo, meu filho, porque quem tem poder e autoridade não precisa demonstrar para ninguém, não. Ele simplesmente faz. E Deus vai fazer na tua vida, Ele vai fazer na tua casa, Ele vai fazer no meio da tua parentela. O inimigo tem soprado no teu ouvido que não vai acontecer, mas vai acontecer o impossível. Vai acontecer o impossível. Não deixe que o tempo roube os teus sonhos. O tempo, ele é cruel, irmão. A primeira coisa que você tem que aprender do tempo é que ele não te espera. Ele não espera não, irmão. Se você não for junto com ele, quando você parou um pouco, ele continua. Ele vai indo. A segunda coisa é que ele não volta. Eu não tenho como voltar no início do meu dia, igual nós fazíamos quando tínhamos o DVD, a fita cassete, voltava. Não tem. Passou. Deus tem algo novo. Aleluia. A terceira coisa que nós precisamos entender sobre o tempo é que nós não conseguimos dominá-lo. Nós não temos o controle dele. Nós não conseguimos fazer com que ele passe mais devagar ou com que ele passe mais rápido. E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma mulher que está à beira de ter o seu filho. Ela está louca que o tempo, mas ele passa tão devagar. Não é verdade? Ele passa tão devagar. Por um corredor que vai correr 100 metros. É 10 segundos, irmão, no máximo. Para ele é uma eternidade aqueles 10 segundos. Correndo. Então você não consegue ter o controle do tempo. Agora pega quando você está naquele dia feliz, com a tua família, sentado, conversando, se divertindo. Passa tão rápido, irmão.
Domingo, né? Já viu aquele meme? Pega o café, senta, anoiteceu. Por que o domingo passa rápido? Porque domingo é bom. O que é bom passa rápido, irmão. É bom. Domingo tem a feira. Domingo tem um parente chato querendo comer frango com frango assado com batata e macarrão. Então é bom. Só que você entenda uma coisa. Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Só nós que estamos sujeitos ao tempo. Deus não se sujeita ao tempo. O tempo se sujeita a Deus. Ele é atemporal. Independentemente se você tem 20, se você tem 30, se você tem 50, 70, 90, 100, não importa, para Deus é a mesma coisa. Uma ordem dada é uma ordem realizada, e a ordem já foi dada de vitória para a tua vida. Pode ter 40, Deus está falando, pode ter 40, pode ter 50, eu ainda faço, eu ainda realizo, eu ainda sou Deus. Oh glória, aleluia, Santo Deus de Israel. Agora entenda uma coisa que aconteceu aqui. Você precisa entender. E vai nos arremeter do que o pastor Éder pregou lá no primeiro dia. Lembra do que ele falou de Pedro? Ele falou que Pedro desce do barco no meio da tempestade. A tempestade não parou, o vento não cessou, as ondas não se acalmou, o mar estava revolto. Mas ele desceu do barco, e por ele descer do barco, ele começa a viver um milagre no meio do problema. Não é diferente na vida desse homem. Deus encontrou ele no dia da humilhação. Deus encontrou ele no dia do sofrimento. Deus encontrou ele no meio do problema. E não vai ser diferente com você. Deus não te precisa tirar desse problema para que ele possa operar na tua vida. É no meio desse problema, é no meio dessa confusão, é no meio desse diagnóstico ao contrário, que o manifestado Senhor vai vir sobre a tua vida, e a glória dele vai ser revelada na sua casa. Ele é Deus que te vê. Ele é Deus que te encontra no meio do problema. Deus só está assim: eu estou te vendo, meu filho. Eu estou te vendo. Você acha que hoje vai ser mais um dia de humilhação? Você acha que vai ser mais um dia que você vai ficar aí nessa porta, no frio, na chuva? Mas eu já preparei alguém. Eu já preparei alguém com ousadia para te tomar pela mão. E hoje você veio carregado, mas você vai voltar andando. Você veio se humilhando, mas você vai voltar exaltado. Oh glória! Entenda, o que eu estou te pregando é um Deus que está acima de todas as coisas. Vinha aquele homem num dia mais comum da sua vida, e vai entrar com concordância com o que o pastor Jackson Lima pregou semana passada. Deus, ele é especialista em transformar um dia comum no dia do teu milagre. Você acordou hoje pensando que era mais um dia que você ia voltar para casa sem resposta. Mas Deus está falando aqui: você vai sair não só com a resposta, você vai sair daqui com a posse do teu milagre. Levanta a tua mão para receber de Deus. Deus está operando em vidas aqui. Existe diagnóstico aqui de morte, existe diagnóstico aqui de enfermidade. Mas Deus está falando assim: eu estou mudando, eu estou confundindo, eu estou fazendo a diferença na sua vida. Ele estava indo mais um dia. Era mais um dia, Fê. Ele caminhava não, perdão. Ele era carregado. Imagina, irmão, pessoas carregando ele, sendo carregados. Coisa linda, Pai. E aí eu fico até imaginando ele pensando no dia: não, eu vou ficar aqui tal hora, depois eu peço para alguém para me levar. Deus está falando assim: você não vai pedir para ninguém. Você não vai pedir para ninguém. Você não vai pedir para ninguém.
Existe uma promessa, irmã, na tua vida, e Deus está falando assim: você não precisa pedir para ninguém, você não precisa que ninguém vai fazer nada para você, porque se eu prometi, eu vou fazer. A palavra é essa: não peça nada para ninguém. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, fala com o teu Deus que te vê em secreto, e o Deus que te vê em secreto, Ele te responderá e te exaltará na vista de todos. Fecha a boca. Ah, pastor, mas eu... Fica quieto. Fica quieto. Vai chegar. Vai chegar. Quando você menos esperar, vai chegar. Não, mas eu vou ir até lá. Não, você não vai. É na onde que você costuma estar que Deus vai te encontrar. Você percebe que tem um encontro. Ele estava indo. Ele estava sendo levado. Ele ainda não estava lá. Ele estava sendo levado. Pode olhar o texto. Pedro e João juntos iam ao templo orar na hora nona. E era trazido um varão. É no meio do caminho que o milagre vai acontecer na tua vida. É quando você pensar: não, mais um dia nessa firma. Deus está falando: não vai ser mais um dia, vai ser o dia. Mais um dia nessa casa. Não é mais um dia, é o dia. É no meio do teu caminho, é no meio da tua história, é no meio do percurso que Deus vai manifestar o seu poder, a tua glória. É no meio, irmão. Meu Deus. Agora, presta atenção. Olha, Alessandra, ele está indo, só que ele está observando. Quando ele percebe Pedro e João vindo, ele me dá uma moedinha. Pedro olha para ele, eu acho que Pedro olha para João assim e fala: moeda, meu filho. Se você soubesse a situação, você me dava. Só que o negócio é o seguinte: o que você, presta atenção que é para você não perder. O que você está me pedindo, eu não vou te dar. Mas o que eu vou te dar, você nem imaginava que poderia acontecer na tua vida. Porque como que uma pessoa com mais de 40 anos de idade poderia imaginar que os seus pés, que nunca foram certos, iria se endireitar? Aí Deus está falando assim: o que você me pediu eu não vou te dar. Eu vou te dar aquilo que você nunca imaginou que poderia acontecer na tua vida. Deus está endireitando aquilo que sempre foi torto. Deus está te dando uma direção para algo novo que você nunca imaginou que iria acontecer na sua vida. Aplauda Ele, glorifica Ele, exalta Ele, bendiga o nome dEle. Ele falou: isso aí não vou dar não, meu filho, mas toma isso aqui, ó. Toma poder, toma virtude, toma milagre. Ele queria moeda. Ele queria moeda, Paulo. Para me dar. Deus falou: não, moeda eu não te dou. Moeda eu não te dou, porque moeda daqui a pouco você gasta e vai ter que voltar aqui para pedir de novo. E eu não quero que você volte aqui de novo, não da forma que você está. Então eu vou fazer algo na tua vida que você sempre sonhou, mas nunca imaginou que fosse possível acontecer. Sonhar, sonhou, mas não pensou que era possível acontecer. Eu duvido que ele não sonhou correndo. Eu não duvido que ele não sonhou entrando no templo, pulando, louvando, adorando. Mas impossível, ele nunca pensou que seria de acontecer. E é isso que Deus está falando. Sabe aquele sonho que você pensou que era impossível? Sabe aqueles planos que você pensou que nunca ia acontecer? Eu vou dar condições. Eu vou fazer acontecer na tua vida aquilo que era impossível.
insolúvel. A palavra na sua vida, Alessandra, é insolúvel. A situação que você vive é como você olhava assim, ó, é insolúvel. Não se desfaz, não se dissipa. Mas Deus está falando assim, pelas suas mãos não, mas pela minha. Deus está entrando num problema na sua vida, que é insolúvel, que é duro, que é rocha. Mas Deus está falando assim, eu vou pegar essa rocha com a minha mão, e eu vou esmigalhar ela, eu vou apertar ela, eu vou quebrar ela, e ela vai se tornar pó. E hoje, você olha, você fala, é impossível, mas pode contar os dias, vai passar um ano, e Deus, você vai olhar assim, você vai estar sentado, você vai olhar assim, fala assim, meu Deus, como que essa situação mudou, Senhor, o que eu estou vivendo aqui, oh meu filho, pode contar os dias, pode contar os dias, era a situação que ele vivia, insolúvel, insolúvel. Tem corações que é assim, não é, irmã Antônia? Tem corações que é assim, insolúvel, duro, difícil de ser convencido, difícil de ser quebrantado. A situação dele era assim, aos pés tortos, irmão. Eu não sei nem, eu não consigo nem imaginar se era para dentro, se era para fora, se era para... Mas eu consigo imaginar ele sentado e vendo as crianças correndo. Eu consigo imaginar as pessoas indo para o templo na época das festas. Era muita gente, irmão, em Jerusalém, em época de festa. A Páscoa, a Jerusalém lotada, a festa das tendas, dos tabernáculos, das colheitas. E ele só olhando, imaginando e sonhando. Se eu tivesse condições, eu não ia ficar igual esses irmãos que ficam por aí sentados sem dar um glória não. Eu ia ir pulando, eu ia entrar pulando, eu ia entrar cantando. Mas aí ele olhava para onde? Para onde que ele olhava? Ele olhava para as suas próprias condições. E as condições dele, Michel falava assim, não dá. Não dá. Mas aí, ele encontrou o Deus que falou assim, você sonhou, não foi? Você sonhou, você tem sonhado. Você tem pensado. Eu passei dos 40, não vai acontecer mais nada. Já não dá mais. Na hora que você entrou na porta, Deus falou comigo. Você passou dali para cá, Deus falou comigo. Da limitação. De você olhar e não ver que muitas coisas que você planejou, que você desejou, Dudu, não aconteceu. Você fala assim, mas eu já estou com 40. Deus fala assim, mas eu ainda sou Deus. Você precisa continuar planejando, você precisa continuar sonhando. Porque o Deus que você tem buscado aqui nesse lugar é um Deus vivo que faz. É só um período. É só um momento. É como se você mexesse para um lado e não dá. Você mexe para o outro, não dá. Você tenta ir para frente, não vai. Tem uma ideia de uma coisa, não dá certo, não prospera. Tem uma ideia de outra coisa, não prospera. Deus falou assim, foi eu que coloquei minha mão na tua vida assim, ó, que é para você estar exatamente onde que eu quero. Exatamente onde que eu quero. É período de amadurecimento. É período de aprendizado. Só que é período. Período ele passa. Tem um período da manhã, tem um período da tarde, tem um período da noite, tem um período da madrugada. E esse período vai passar na tua vida. Vai passar na tua casa. Vamos se colocar de pé, meus irmãos.